Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Viva Cristo Rei, salve Maria. Bom, pessoal, hoje nós vamos bater um papinho acerca de um tema bastante olvidado e que é do desconhecimento quase que geral, né, dos batizados, dos católicos. Tá? É evidente que este breve vídeo, né, que esse breve trabalho, né, que mais esse passo que a gente dá na direção de buscar, né, concretizar e levar a cabo, levar a efeito os objetivos do canal, não se destinam apenas aos católicos, tá? É um vídeo, é um trabalho, é uma abordagem que se faz objetivando o público em geral, né? Então nós estamos aqui para falar um pouco sobre uma linha, né, de trabalho, de ação da maçonaria, né, propriamente dita, dessa sociedade secreta, né, envolta, né, em brumas, né, uma névoa, né, de informações ao mesmo tempo harmônicas, mas também contraditórias, e isso torna a maçonaria uma espécie de quase que uma impossibilidade, né, de alcance, né? Mas nós temos, né, nós católicos temos no tesouro da igreja a manifestação do magistério acerca desse tema importante, que é a instrução permanente da alta venda, né? A alta venda, para quem não sabe, foi a mais importante loja dos carbonários, né, que atuou principalmente no século XIX, na Itália e na França, né? A loja maçônica, a loja dos carbonários. E essa instrução permanente é como que a linha mestra de atuação que congrega, né, por conta de sua hierarquia, né, em termos de documentos, em termos de instrução, em termos de organização, em termos de coordenação, né, da alta venda, da maçonaria, que congrega todas as outras lojas espalhadas pelo mundo, ditando, né, estabelecendo aí um paradigma, né, de trabalho. Basicamente, né, a questão que subjaz a esse embate da maçonaria com a Igreja Católica é uma questão de poder, né? Mas também uma questão que envolve este combate, né, milenar, quiçá eterno, entre Satanás e Nosso Senhor Jesus Cristo. A maçonaria, em seus postulados, ela é diametralmente oposta, né, à visão católica, né, realista e transcendente do cosmos. E por conta disso, a luta pelo poder e, por via de consequência, a influência, né, exercida na sociedade, seja por parte da Santa Madre Igreja, seja por parte do pensamento ilustrado, né, do pensamento contrário, do pensamento imanentista, que é a base fundamental de todo o trabalho maçônico, né? Evidentemente, esse combate existente, ele é pautado, ele é caracterizado por uma espécie de
de atuar característico e moldado ao talante de cada uma das cosmovisões. Essa instrução permanente da alta venda, né, podemos até interpretar quando surge essa expressão, a instrução permanente da alta venda, a instrução permanente da própria maçonaria, né, como um todo. Ela foi descoberta a partir, né, do acesso por parte da igreja a determinados documentos, né, que partiram, evidentemente, claro, da própria alta venda carbonária, o que por si só garante a sua autenticidade. E por conta dessa instrução permanente da alta venda, esse trabalho que vem sendo desenvolvido há séculos, né, nós chegamos ao fim e ao cabo ao Concílio Vaticano II, que efetivamente, né, introduz na igreja alguns aspectos, né, desta cosmovisão imanentista, né, materialista, antitranscendente, introduz alguns elementos dessa cosmovisão, isso já bastante claro, né, bastante evidente, bastante perceptível e fácil de se alcançar a partir da própria promulgação, né, dos documentos oficiais da Igreja pós-conciliar no que diz respeito, no que se relaciona à questão da liberdade religiosa, a questão da liberdade de consciência, né, a não condenação, né, do comunismo ateu e anticatólico, né, que são basicamente os pilares, né, os alicerces de todo esse ajornamento, né, de toda essa modernização que nós vemos hoje na igreja e que mexe, né, que subverte, que altera efetivamente a doutrina católica, que é calcada, né, fundamentada prioritariamente, né, naquilo que nos foi revelado, né, na própria revelação e, consequentemente, nos dogmas, né, que informam, né, que dão cor, que dão substância à própria revelação em si mesma, né, e ao próprio corpo doutrinário, né, da igreja, que preconiza em síntese essa submissão da criatura ao Criador, né, evidentemente. Pois bem, a abordagem que nós vamos fazer, né, é de um artigo, né, da revista Permanência, né, o número 278, né, foi publicado aqui em 2015, revista Permanência, que é produto, né, que é fruto do esforço, né, pela graça de Deus, de eminentes católicos, né, capitaneados à época por Gustavo Corsão, né, e que encarna em si mesmo uma espécie de ação positiva contra-revolucionária às novidades pós-conciliares. O que deve ser necessariamente do conhecimento de todos os católicos e até mesmo daqueles que não professam a fé,
que tais modificações, que tais inovações, né, que ao fim e ao cabo atingiram, né, decisivamente a própria doutrina em si, né, abraçadas, né, inoculadas, introduzidas, né, no pós-concílio, foram reconhecidas por sua santidade, o Papa Paulo VI, né, a partir do momento em que, numa ou duas ou três oportunidades, ele declara que a igreja havia sido infiltrada pela fumaça de Satanás e que ela havia iniciado, né, um processo de autodestruição. São palavras do próprio Paulo VI, essas colocações são documentadas e basta pesquisar. Isso está tudo documentado, né? Essas palavras de sua santidade, que mais tarde também foi reconhecido por sua santidade Papa João Paulo II. Então, pois bem, nós vamos pedir a Deus a intercessão, né, para o bom termo, né, sucesso desse trabalho, e vamos aqui iniciar a leitura do artigo, alguns trechos desse artigo, objetivando aclarar essa questão, né, desse trabalho, né, desse objetivo da maçonaria, que é efetivamente fazer com que a Igreja Católica marche não mais sob a bandeira da doutrina, da tradição, do magistério, da Sagrada Escritura, ou seja, do realismo, né, da realidade revelada, fazer com que a Igreja não mais marche sobre essa bandeira, e sim que marche, né, sob a bandeira, né, do pensamento imanentista, né, sob a bandeira dos princípios, né, iluminados, dos princípios iluministas, evidentemente princípios maçônicos. Então vamos fazer a oração antes de adentrar propriamente na leitura do artigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois muito bem, pessoal, então aqui, adentrando aqui, vamos abordar agora aqui alguns aspectos do artigo, né? Dentro dessa grande temática, crise na igreja, a instrução permanente da alta venda, né? E eu correlaciono, né, a instrução permanente da alta venda, esse modelo, esse sistema, né, de atuação da maçonaria, espalhado em suas várias irmandades, suas várias configurações, suas várias vertentes pelo planeta, pelo globo, a crise propriamente dita, como base fundamental da crise propriamente dita, que vem a partir do Concílio Vaticano II, no que diz respeito à questão doutrinal, né? Mudou a pastoral, liberou liberdade de consciência, igreja, você tem que mudar a doutrina, porque não é mais verdade aquilo que a igreja sempre pregou. Evidente, a conclusão lógica é essa: se você modifica, se você concede a liberdade religiosa, se você se a sé de Pedro, que tem o poder das chaves, concede a liberdade religiosa, a liberdade de consciência, colocando todos os cultos, né, nessa visão modernista, nessa visão de que a religião é um dado experiencial, né? É algo que brota da experiência do homem e não mais de um dado revelado, objetivo, imutável, porque o dado revelado, a revelação, os dogmas, as doutrinas, elas se informam, elas recebem de Deus esse influxo da imutabilidade e da santidade. Deus não é homem, Deus não muda, Deus é eterno, é imutável. Esse é um dos atributos do nosso Deus, da Santíssima Trindade. Evidentemente que a doutrina também não pode mudar e ela se amolda perfeitamente à nossa natureza, né?
essa questão da doutrina, isso tem que ficar bem claro para todos nós católicos batizados. Isso é muito importante. Não é uma concepção estanque, isolada, sem sentido, puramente moralista da moral, do comportamento humano, etc. Não. Ela tem a ver com essa própria imutabilidade que nós recebemos por conta da natureza que nos foi dada por Deus, né? Por sua santa vontade. Entendeu? Essa é a dificuldade hoje, né? Esse é um ponto importante hoje, né, de se colocar. A doutrina católica, de todos os seus aspectos, ela recebe, né, ela se informa, né, dessa imutabilidade. Entendeu? Portanto, a santidade não é, né, quando nós falamos de santidade, que esse é o objetivo de nosso Senhor Jesus Cristo, quando se revela e mostra o caminho, né, de restauração, né, de recuperação da humanidade, não é uma mera escolha filosófico-moral, né? Ela tem relação com a própria natureza imutável. E aí a gente tem um outro problema, que é combater a questão da visão imanentista, né? Levando até mesmo os católicos a encarar a questão da revelação, a questão da credibilidade dos evangelhos enquanto documentos históricos, né, que abordam no ponto de vista da religião, ou seja, de se religar a Deus, da criatura decaída, mas também traz, né, elementos fáticos acontecidos quando da passagem de Nosso Senhor por esta terra. Então nós temos que também levar os católicos a essa percepção. O que já foi feito, né? Houve uma abordagem nessa tentativa da abordagem desse tema, através dos dois vídeos que precedentes aqui. A questão da desilusão, né, como forma de adentrar ao realismo e abraçar a fé, né, a revelação, e o vídeo que trata da questão da inércia, da inatividade, né, da inoperância intelectual, como também um elemento dificultador, né, da aquisição desse conhecimento que vai levar o indivíduo, em cooperação com a graça de Deus, à fé. Então, é importante a gente ir dando essas pinceladas, né, de informação para os católicos batizados, para que eles possam compreender o fenômeno do Concílio Vaticano II. Então, esse vídeo ele tem, né, a humilde pretensão de esclarecer essa relação que existe entre a instrução permanente da alta venda dos carbonários humanitários do século XIX, né, essa forma de atuar da maçonaria para minar a igreja, né, não mais com o objetivo de destruí-la, mas de utilizá-la através de um processo de infiltração, né, para, ao fim e ao cabo, vamos dizer assim, pelo menos, não digo erradicar, porque isso é impossível, né, erradicar a influência do catolicismo no mundo, mas diminuir bastante, tornando o catolicismo mais uma opção. E, quiçá, até mesmo uma tonteria, né, uma tolice qualquer, né? E levando, né, como levou o Concílio Vaticano II, né, a Igreja a marchar, né, com as bandeiras da renovação, do progresso, da iluminação, e promovendo assim os próprios princípios maçônicos, né? Então fica dito aqui que é uma luta de Nosso Senhor Jesus Cristo contra Satanás, resumindo tudo, que se utiliza, né, através de causas segundas da maçonaria para alcançar seus objetivos e assim desacreditar, né,
todo esse trabalho, toda essa coisa que foi feita por Nosso Senhor. Então, está aqui, né? Página 56, né? Adentrando aqui a leitura do artigo, Revista Permanência, número 278, né? Edição 278 de 2015. Tem um artigo aqui de John Venari, né? Título em português, né? A Instrução Permanente da Alta Venda. Iniciando na página 56, tem uma ilustração aqui, né? Do símbolo, né? Do ícone, né? Dos carbonários, né? Uma coisa assim também, meio jogada assim para o lado do judaísmo, né? Com uma estrela de Davi, um triângulo, um círculo, essa coisa essa gnose, né? Realmente uma questão meio gnóstica, né? Espadas, etc. Enfim, essa coisa bem gnóstica, vamos dizer assim. John Venari, de Permanente Instruction of the Alta Venda, 1999. Então, vamos à leitura. Poucos católicos conhecem a Instrução Permanente da Alta Venda, um documento secreto redigido no início do século XIX, no qual se descreve um plano de subversão da Igreja Católica. A Alta Venda foi a mais importante loja dos carbonários, uma espécie de sociedade secreta italiana ligada à maçonaria e que, juntamente com ela, foi condenada pela Igreja Católica. Em seu livro A Maçonaria e o Movimento Anticristão, o padre Till, S.J., afirma que a Alta Venda era considerada o principal centro de comando da maçonaria europeia. Um pequeno parênteses aqui, pessoal, né? O livro do padre Till, Maçonaria e o Movimento Anticristão. Tá? Pode jogar no Google, né? Maçonaria e o Movimento Anticristão, vocês podem ter, se vocês terão acesso, né? Não só à consulta, mas também à própria aquisição da obra a qual nós recomendamos. Então, o padre Till afirma que a Alta Venda era considerada o principal centro de comando da maçonaria europeia. Os carbonários tiveram sua principal atuação na Itália e na França. Em seu livro Atanásio e a Igreja do Nosso Tempo, Monsenhor Rudolf Graeber cita um maçom que teria declarado que o objetivo da maçonaria não é mais destruir a igreja, mas utilizá-la infiltrando-se nela. Em outras palavras, como a maçonaria não pode destruir completamente a Igreja de Cristo, evidentemente, planeja não somente erradicar a influência do catolicismo na sociedade, como também utilizar a estrutura da Igreja como instrumento de renovação, progresso e iluminação para promover muitos de seus próprios princípios e objetivos. Com efeito, à guisa de descrição geral, a estratégia preconizada na Instrução Permanente da Alta Venda é surpreendente em sua audácia e astúcia. Desde o início, o documento aborda um processo que levará décadas a ser concretizado. Aqueles que o redigiram não sabiam que não veriam realizado. Aqueles que o redigiram sabiam que não veriam realizado o plano que ali esboçavam. Eles estavam inaugurando uma obra que seria realizada durante gerações sucessivas de iniciados. Abre aspas. Em nossas fileiras morre o soldado, mas o combate continua. Fecha aspas. A Instrução Permanente fez um chamado pela difusão de ideias liberais em toda a sociedade e dentro das instituições da Igreja Católica, de modo que leigos, seminaristas, clérigos e prelados seriam, ao longo dos anos, gradualmente imbuídos
de princípios progressistas. Abre aspas aqui, né? Abre um parênteses aqui rapidamente. Olha aí, gente, o Vaticano II. Então, o Vaticano II não é propriamente o idealizador. Isso tem que ficar claro também, né? Mas sim as pessoas que foram infiltradas, as pessoas que foram fazendo, né, se infiltrando nas fileiras da igreja, já de há muito tempo, entendeu? Que ao fim e ao cabo levaram a essa mudança de paradigma, né? Bispos, inclusive. Então, são pessoas imbuídas desse pensamento progressista, maçônico, que chegaram, né, à condição de prelados, e aí a gente teve essa coisa no Vaticano II. Então, fechando aqui esse parênteses, vamos continuar. Então, continua John Venari aqui. Com o tempo, essa mentalidade estaria de tal modo difundida que as concepções dos novos padres a serem ordenados, dos bispos a serem consagrados e dos cardeais a serem nomeados estariam em consonância com o pensamento moderno enraizado na Declaração dos Direitos do Homem da Revolução Francesa e em outros princípios de 1789. Né? Igualdade religiosa, separação da igreja e Estado, pluralismo religioso, etc. Isso tudo já, pessoal, desde 1789, que era a base, né, vamos dizer assim, filosófica, né, epistemológica, né, dos próprios pensadores, né, do próprio pensamento iluminista. E continua aqui João Venari, né? Finalmente, o Papa, que seria eleito dentre os novos religiosos, iria liderar a igreja no caminho da iluminação e da renovação. Olha só. Os idealizadores desse plano afirmaram que não tensionavam colocar um maçom na cátedra de Pedro. Seu objetivo era criar um ambiente que produziria, com o passar do tempo, um Papa e uma hierarquia que já teriam assimilado completamente as ideias do catolicismo liberal, ao mesmo tempo em que se considerassem católicos fiéis. Interessante isso, pessoal. Qualquer coincidência da instrução da alta venda, dos princípios da alta venda, dos objetivos, né, das considerações, das inferências, né, da análise, né, do documento, que ele mesmo diz isso, o próprio documento diz isso abertamente, qualquer coincidência, né, com essa coisa que foi pensada, basicamente, praticamente desde a fundação da maçonaria, né, estima-se aí 1714, 1715, né, e sobretudo com relação à questão desse documento, dessa instrução permanente da alta venda, qualquer coincidência disso com o que estamos vendo hoje na igreja, não é mera coincidência. Então fica aqui, né, esse alerta também para os católicos buscarem o conhecimento, né? É um dever gravíssimo, né? A ignorância culposa é um pecado mortal. E nós podemos estar colocando em risco a nossa salvação eterna, né, se não lutarmos contra essa preguiça intelectual, contra essa inatividade intelectual, contra essa inércia, né, do espírito na aquisição de conhecimento, no conhecimento da verdade. Então, fechando aqui esse parênteses, e continua John Venari aqui. Esses líderes católicos, então, não se oporiam mais às ideias modernas da Revolução, como havia sido a prática constante dos papas desde 1789 até 1958, com a morte do Papa Pio XII, que condenaram esses princípios liberais. Mas, ao contrário, iriam reuni-las dentro da igreja. Olha aí, gente. O resultado final seria o clero e os leigos católicos marchando sob a bandeira do iluminismo, acreditando marchar sobre a bandeira das chaves apostólicas. Então, não é isso que nós vemos hoje? A maioria das pessoas não vai conseguir, a maioria dos católicos não vai conseguir, a maioria até mesmo dos infiéis, dos hereges, né, dos cismáticos, etc., não vão conseguir
sem que busquem o conhecimento, compreender essa realidade, essa verdade claríssima. É preciso conhecer a doutrina para compará-la às novidades, né, pós-Concílio Vaticano II, né, analisando estas últimas à luz daquilo que preconiza, né, a maçonaria, né, a grande sociedade secreta, iluminada, né, para saber que não há catolicismo aí. Essa inclusive, era e é a bandeira, né? Monsenhor Marcel Lefebvre, que ele afirma, juntamente com Dom Antônio de Castro Maia, Gustavo Corsão, enfim, afirmam que trata-se, né, depois do Concílio Vaticano II, ocorre o advento de uma nova igreja. É essa a questão, né, que está em jogo aí. Então é preciso conhecer, é preciso estudar, é preciso se informar. Dever gravíssimo, como dito, pecado mortal, né? Ignorância culposa. Existem graus, ok? Existem graus. Deus julgará com justiça. Existem muitas pessoas que provavelmente serão isentas dessa questão por conta de terem sido apanhadas por essa rede, né? Por essa coisa. Da dificuldades, inclusive, né, do ponto de vista da própria aquisição de conhecimento propriamente dito. Mas é um dever que se impõe gradualmente, em medidas diferentes a todos nós. Então continua aqui John Venari num outro subtítulo. Né? Essa infiltração, né, essa configuração, essa adulteração seria possível? E ele coloca aqui como subtítulo, isso é possível? E aí ele desenvolve o seu raciocínio. Aos que considerem esse plano inverossímil, ou seja, impossível, improvável, né? E os céticos, né, e os próprios católicos que desconhecem, ignorantes dessa verdade, vão dizer, isso é teoria da conspiração, esse cara está louco. Então, aos que considerem esse plano inverossímil demais, um objetivo que muito dificilmente seria alcançado pelo inimigo, deve-se dizer que tanto o Papa Pio IX como o Papa Leão XIII solicitaram a publicação da Instrução Permanente da Alta Venda, sem dúvida para impedir a ocorrência de tal tragédia. Entretanto, se configurasse uma situação tão desastrosa, haveria, obviamente, 3 meios inequívocos de reconhecê-la. Então aqui, John Venari vai elencar 3 pontos, né, 3 critérios a partir dos quais nós podemos concluir, né, com absoluta segurança, né, a marcha desse plano e a produção de seus próprios frutos. Né? O plano foi introduzido, foi colocado em prática e já produz frutos. Né? São 3 parâmetros, né, através dos quais nós vamos analisar essa questão. Primeiro é o seguinte, o primeiro meio para reconhecer essa situação, né, essa crise pela qual passa a igreja por conta da introdução do plano é o seguinte: ela produziria uma perturbação de tal magnitude que o mundo inteiro iria perceber a ocorrência de uma enorme revolução na Igreja Católica, em sintonia com as ideias modernas. Estaria claro para todos que teria havido uma atualização. 2. Seria introduzida uma nova teologia, que estaria em contradição com os ensinamentos anteriores. 3. Os próprios maçons anunciariam seu triunfo, acreditando que a Igreja Católica tivesse finalmente compreendido determinados pontos, tais como a igualdade religiosa, o Estado laico, o pluralismo e quaisquer outros compromissos alcançados. Esses elementos, esses objetivos aqui foram, né, devidamente incluídos nos documentos oficiais que foram promulgados no Concílio Vaticano II. Basta acessá-los e lê-los para saber que isso não é catolicismo e foram coisas que foram introduzidas, né, a partir da participação ativa
desses progressistas, né, maçônicos, né, modernistas, maçônicos, no seio da igreja. Isso é verdade. Nós tivemos quase, quando da eleição do Sua Santidade o Papa São Pio X, o cardeal João Rampolla, que era secretário de Estado de Leão XIII, né, foi eleito no primeiro movimento daquele conclave, né, e ele era maçom, né, ele era membro da sociedade secreta, da Irmandade Secreta, e era grau 33 do rito escocês. Né. Documentos que foram encontrados depois da morte de João Rampolla, que ele só não ascendeu a sé de Pedro por conta do veto do imperador católico Francisco José, do Império Austro-Húngaro. Né. Na época, os estatutos, né, do Vaticano permitiam, né, o veto por conta desse imperador católico. E por conta disso, ele não ascendeu ao trono de Pedro. Então isso é absolutamente claro. Só que isso está envolto em brumas, né, propositalmente envolto em brumas, escondido, né, e para que nós tenhamos acesso a esse tipo de coisa é preciso fazer um trabalho de prospecção, né, árduo trabalho de prospecção, ou seja, de escavação, né, para alcançar para ter acesso a esses fatos. Tá? Então, aqui, fechando, né, esses três elementos que são a chave, né, que vão desvendar, que vão desvelar, né, esses objetivos, né, da instrução permanente da alta venda, já no Concílio Vaticano II, né, elencado aqui esses três elementos, nós vamos a um outro subtítulo, né, que trata da questão da autenticidade dos documentos da alta venda, né, até a credibilidade da manifestação do sagrado do magistério da igreja, através de seus papas, acerca da veracidade desses documentos, né, que por obra da providência divina foram parar, né, nas mãos, né, da igreja, graças a Deus. Então, continua John Venari, a autenticidade dos documentos da alta venda. Os papéis secretos da alta venda, que caíram nas mãos do Papa Gregório XVI, abrangem um período que vai de 1820 a 1846. Eles foram publicados por solicitação do Papa Pio IX, por Crétineu Joly, né, um autor católico francês, em sua obra A Igreja Romana em Face da Revolução. Com o breve da aprovação, datado em 25 de fevereiro de 1861, isso é um documento oficial, breve é um documento oficial, né? É um ato do magistério, né, oficial da Igreja. Com o breve da aprovação, datado de 25 de fevereiro de 1861, dirigido pelo autor, o Papa Pio IX garantiu a autenticidade desses documentos, né? O Papa Pio IX ele certifica a autenticidade dos papéis que foram encontrados, mas não permitiu que ninguém divulgasse os verdadeiros membros da alta venda implicados nessa correspondência. Prudência. O texto integral da Instrução Permanente da Alta Venda também está contido no livro do Monsenhor George Dillon, A Maçonaria do Grande Oriente Desmascarada. Quando o Papa Leão XIII recebeu uma cópia do livro do Monsenhor Dillon, ficou tão impressionado que determinou que fosse elaborada e publicada uma versão italiana da obra às suas expensas. Na encíclica Humanum Genus, de 1884, Leão XIII exortou os líderes católicos a arrancar a máscara da maçonaria e deixar que ela seja vista como realmente é. A publicação desses documentos é um meio de arrancar a máscara. E se os papas solicitaram a publicação dessas cartas, é porque desejavam que todos os católicos fossem informados sobre os planos das sociedades secretas, de subverter a igreja a partir do seu interior, de modo que os católicos ficassem alertas para impedir que tal catástrofe acontecesse.
E vem aqui mais um título. Em continuação, a instrução permanente da alta venda. Então agora nós vamos ter acesso a textos, a enxertos dos textos do próprio documento, da própria instrução da alta venda. Uma reprodução ipsiletíris, literal daquilo que foi, daquilo que está guardado lá nos arquivos do Vaticano, né, acerca desses documentos. A instrução permanente da alta venda. Vamos ter acesso a isso agora, a alguns trechos. O que se segue não é, basicamente, as seções mais pertinentes à nossa discussão. Tá? Não é a instrução inteira, diz John Venari, mas apenas trechos do documento com grifos nossos. E nesses trechos, lê-se, dois pontos. Então aqui, textos, né, palavras do próprio documento. Nosso objetivo final é o de Voltaire e da Revolução Francesa, a destruição final do catolicismo e até mesmo da ideia cristã. O Papa, quem quer que seja ele, jamais virá até as sociedades secretas. As sociedades secretas é que devem dar o primeiro passo em direção à Igreja, com a finalidade de conquistar ambos. A tarefa que iremos desempenhar não é o trabalho de um dia, um mês ou um ano. Ela pode durar vários anos, talvez um século, mas em nossas fileiras o soldado morre e o combate continua. Não tensionamos atrair os papas para a nossa causa, torná-los neófitos dos nossos princípios, propagadores de nossas ideias, etc. Esse seria um sonho ridículo, e se por alguma eventualidade, cardeais ou prelados, por exemplo, por livre e espontânea vontade ou acidentalmente, tivessem acesso a uma parte de nossos segredos, isso não será de forma alguma um incentivo para desejar sua elevação à cátedra de Pedro. Tal elevação arruinar-nos-ia. Só a ambição já bastaria para levá-los à apostasia. E as exigências do poder forçar-los-iam a nos sacrificar. O que devemos pedir e o que devemos esperar, assim como os judeus esperam pelo Messias, é um Papa de acordo com as nossas necessidades. Nem mesmo eles, né, os maçons, os seus mais pretensiosos sonhos, poderiam imaginar que João Rampolla, né, pudesse praticamente ter quase ascendido, né, a cátedra de Pedro. Os movimentos que se sucederiam, né, posteriores à elevação de um Papa, por exemplo, naquela triste e bizarra hipótese, né, do conclave que elegeu Sua Santidade o Papa São Pio X, os elementos posteriores à elevação de um Papa, né, maçom na Igreja, o que aconteceria seria difícil de se aquilatar, né? Nós não teríamos assim condições de dizer o que aconteceria. Por conta desse último trecho aqui do documento da alta venda, você vê que até eles achariam que não seria interessante ter um Papa maçom. Talvez a situação ficasse muito evidente e isso os atrapalharia muito. Mas, de qualquer maneira, a história prova, né, que eles praticamente alcançaram, entendeu, essa questão. Então, e continua aqui, mais um enxerto, né, do documento da alta venda, e que diz assim: então, para assegurarmos um Papa com as características necessárias, é preciso primeiramente modelar para esse Papa uma geração digna do reinado que sonhamos. Deixem os velhos
e os de idade madura de lado. Procurem os jovens e, se possível, até mesmo as crianças. Digo e repito, isso eu faço sempre questão de dizer, qualquer semelhança, né, com o que estamos vivendo hoje, tanto fora como dentro da igreja, não é mera coincidência. E continua aqui o documento aqui da Alta Venda, né, a instrução permanente da Alta Venda. Vocês irão forjar para si mesmos, com baixo custo, olha só, baixo custo, uma reputação de bons católicos e genuínos patriotas. Tal reputação introduzirá nossas doutrinas junto ao clero jovem, bem como profundamente nos monastérios. Em poucos anos, por força dos acontecimentos, esse jovem clero terá ascendido a todas as posições hierárquicas. Eles irão formar o Conselho Soberano e serão chamados a escolher o pontífice que irá reinar. Olha isso, gente. E este pontífice, assim como a maioria de seus contemporâneos, estará mais ou menos imbuído com os princípios revolucionários italianos e humanitários, que nós começaremos a colocar em circulação. É um pequeno grão de mostarda que confiaremos à terra, mas o sol da justiça irá desenvolvê-lo completamente. E vocês verão um dia a rica colheita que será proporcionada por essa pequena semente. Olha aí, pessoal, Concílio Vaticano II, ok? Continuando, para finalizar, a leitura dos enxertos da instrução permanente desse documento, né? Instrução permanente da Alta Venda. No caminho que estamos traçando para nossos irmãos, existem grandes obstáculos a serem conquistados, diversas dificuldades a serem enfrentadas. Eles triunfarão sobre tais dificuldades por sua experiência e clarividência, mas o objetivo é tão esplêndido que é importante lançar todas as velas ao vento para alcançá-lo. Vocês querem revolucionar a Itália? Olhem para o Papa cujo retrato nós acabamos de traçar, né? Esse perfil, né, desse Papa. Vocês desejam estabelecer o reino dos escolhidos? Olha só a pretensão. Vocês desejam estabelecer o reino dos escolhidos sobre o trono da prostituta da Babilônia? Deixem o clero marchar sob o seu estandarte, acreditando marchar sob a bandeira das chaves apostólicas. Vocês pretendem fazer desaparecer o último vestígio dos tiranos e opressores? Lancem suas armadilhas, suas redes, como Simão Barjonas. Lancem-nas nas sacristias, nos seminários e nos monastérios, em vez de lançá-las no fundo do mar. E se vocês não tiverem pressa, nós lhes prometemos uma pesca ainda mais milagrosa que a dele. Letra minúscula, pessoal, ele está se referindo a nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pesca mais milagrosa do que a dele. Não é Satanás aqui? Como é que um ser humano pode falar isso? O pescador de peixes tornou-se o pescador de homens. Vocês semearão amigos em torno da cátedra apostólica. Terão assim pregado uma revolução com tiara e pluvial, marchando com a cruz e o estandarte. Uma revolução que precisará ser pouco instigada para lançar fogo aos quatro cantos do mundo. Aí nós, questionamos aqui, esse plano que foi colocado em prática há séculos foi bem sucedido? Está sendo bem sucedido? A resposta é muito simples. Para quem tem o mínimo de conhecimento da história da igreja, desses movimentos políticos que informaram essa ebulição, essa revolução satânica, que chega, a partir da Revolução Francesa, da Revolução de 1789, para quem tem um pouco de conhecimento da doutrina católica, nós podemos afirmar positivamente. Responder, a resposta é sim, positivo, sim. Esse plano foi bem sucedido e está sendo bem sucedido.
A abordagem dessa questão da alta venda, né, da instrução permanente da alta venda, pela graça de Deus, irá continuar. Este é um vídeo, né, introdutório, né, acerca desta questão. Né. Brevemente o canal, se Deus quiser, vai postar mais um ou dois vídeos, né, neste contexto, abordando esse contexto. É interessante, né, porque não é possível fazer, né, abordar um tema dessa natureza com muita brevidade. Por isso que meus vídeos aqui são tanto quanto longos, né? Mas as informações que são colocadas aqui são da mais absoluta pureza, justeza e veracidade, né? Porque bebe nas fontes do Santo Magistério, da Santa Amada Igreja, né, que combateu, né, que até hoje combate através dos fiéis, do resto fiel, esses erros, né? Então nós vamos encerrando aqui, né, e deixando, né, a mensagem de que evidentemente a igreja foi infiltrada realmente, e nós temos elementos, nós temos provas materiais acerca dessa verdade, né? E para que possamos conhecer, basta um pouco de boa vontade para sairmos dessa inércia intelectual, né, em direção à busca do conhecimento. Então, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar realizando, né, esse trabalho, né, na medida de nossa capacidade, nossos talentos. Tudo para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, da Santa Amada Igreja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, do maligno. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Viva Cristo Rei, salve Maria e até o próximo vídeo.